Ganhar dinheiro com o mercado financeiro e principalmente ganhar dinheiro no day trade, eu acho que isso é um sonho de muita gente que conhece esse mundo, até pela liberdade que ele traz, de você ganhar dinheiro com um laptop de qualquer lugar, viajando, enfim. É realmente muito interessante. Pois bem, eu sou Fernando Góes, tenho 18 anos de mercado financeiro, fiz parte da primeira empresa de consultoria de análise técnica do Brasil, sentei em tesouraria e operei para assets, operei lá fora, operei futuros à vista, voltei a trabalhar com análise técnica, hoje faço parte da Clear, tive a oportunidade de criar o Team Clear, uma sala de análise, inclusive a própria Clear, uma corretora especificamente voltada para os traders, que tem um módulo de day trade específico para isso. E hoje eu quero mostrar para vocês tudo o que eu acho importante para ganhar dinheiro no day trade. E para isso realmente montei essa palestra. Eu não vou aqui focar na análise gráfica, análise técnica, né, na parte que eu faço no dia a dia, mas isso, sim tudo que está à volta. E vocês vão ver que isso que são talvez a parte até mais importante do ganhar dinheiro com o day trade, e vocês vão ver quantas coisas envolvem isso. Bom, a primeira coisa que eu acho importante a gente botar é o que muita gente me pergunta às vezes, né, sobre qual é a porcentagem que eu deveria ganhar, né, no day trade. Isso é a primeira coisa que eu acho que eu quero deixar claro para vocês. Hoje a ferramenta day trade e as corretoras permitem você se alavancar até 20 vezes, como no caso da Clear, por cada operação. Além disso, uma das melhores ferramentas que a gente utiliza no day trade, que são os futuros, elas já trabalham com margem, já trabalham alavancado. Então, se você pensar em porcentagem, não existe. Você poderia ter uma porcentagem infinita, você ganharia infinito em cima desse dinheiro. Então, nós não vamos pensar em porcentagem. O que a gente precisa pensar é quantos pontos você se sente satisfeito no mês, quanto você quer de renda por mês, né? Day trade não é porcentagem, é uma renda extra, é uma renda mensal. Esse é o primeiro ponto que eu quero deixar claro para vocês. E vamos então falar um pouco do tamanho operacional, né? Qual o tamanho que eu devo operar, né? O conforto operacional. Na verdade, você precisa operar de um tamanho no qual você se sinta confortável quando você perca um stop, que você não morra, né? Não se sinta mal quando perca um stop, mas que também sinta alguma satisfação quando acerta o trade. Bom, então vem aquela pergunta, e como é que eu acho esse tamanho então? Como é que eu vou ficar confortável quando erro, né? Confortável em relação ao stop, e vou ficar realmente satisfeito quanto ganho, né? Se eu operar pequeno demais, eu vou ficar confortável em relação ao stop, mas quando eu ganhar, não vou sentir satisfação. Isso vai fazer com que eu acabe aumentando o lote. Se eu operar grande demais, eu vou ficar muito satisfeito quando acertar, mas quando eu errar, eu vou me sentir muito mal. Isso vai afetar minha psicologia, eu vou acabar correndo o risco de, quem sabe, até quebrar se eu tomar vários stops. Bom, eu acho que isso aí a gente tem que pensar exatamente pelo lado ruim da operação, pelo lado do stop, né? Qual é o bankroll que eu preciso ter para operar? E aí a gente tem uma regra que é a regra do 1 a 2%, né? Alexander Elder falava do 2%, o Bo Williams, meu parceiro, gosta de 1%, e aí depende um pouco até da tua agressividade. Mas eu acredito que a primeira coisa é pensar, se eu errar, se eu tomar um stop nesse trade, quantos por cento do patrimônio que eu disponibilizei para fazer day trade eu vou perder? Eu acho que o ideal é que você fique aí entre 1 e 2%, sendo um pouco mais agressivo, 2%, sendo um pouco menos agressivo, 1%, né, mais cauteloso. Então, para eu, por exemplo, quando eu errar um trade e perder R$200, seria interessante que eu tivesse R$10.000 na conta para perder só 2% desse patrimônio, caso erre o trade. Se eu for um pouco mais conservador, eu precisaria ter R$20.000 para poder perder R$100, enfim. Então, essa é a maneira que você acha realmente o seu tamanho, calculando pelo trade errado, pelo stop, quanto você vai perder em relação ao patrimônio que você disponibilizou para o day trade. E tendo isso em mente, você pode até ficar um pouco mais agressivo em alguns momentos ou outros, contanto que você esteja sempre pensando nisso, né? Enquanto você está arriscando o patrimônio que você botou para o day trade, para poder sempre continuar vivo, buscando aí rentabilizar esse patrimônio e buscando a renda mensal que a gente tanto espera ganhar com o day trade. Bom, então a parte mais importante da apresentação é o que eu chamo de tática versus estratégia. Isso é tudo no day trade. Tanto a parte tática quanto a parte estratégica, tanto a parte de você ler o gráfico e tomar a decisão, que eu chamo de tática, quanto tudo que você quer do day trade, que eu chamo de estratégia. Isso a gente pode resumir com essas duas palavras, né? Então já dizia
Kasparov, campeão mundial de xadrez. Planejamento sem ação é inútil. Ação sem planejamento é fatal. Estratégia abstrata, baseada em objetivos de longo prazo. A tática é concreta e baseada no melhor movimento a se fazer de imediato. Inclusive no livro Arte da Guerra, Sun Tzu dizia, né? Estratégica sem tática é o caminho mais longo para a vitória. Tática sem estratégia é o ruído antes da derrota. Como a gente viu aqui, né, trazendo para o nosso mundo o que é tática e o que é estratégia, simplesmente tática é quando você está no gráfico, ele te dá compra, você vai comprar. Ele vai te dar venda, você vai vender. Ele foi a teu favor, você vai subir o stop. Ele foi contra você, você vai realmente se estopar. Tudo isso são movimentos táticos, são movimentos que você tem que tomar uma decisão de imediato a favor do gráfico, olhando o que você quer ali naquele momento do mercado. Isso parece para muitas pessoas que é a parte mais importante, né? É você saber se vai subir, saber se vai cair, comprar, vender, mas não é a parte mais importante para ganhar dinheiro. Principalmente no day trade, que é uma coisa muito dinâmica, que mexe muito com a emoção, que precisa de muita disciplina, a estratégia, e aí sim, quanto eu quero ganhar por dia, quantos pontos, quanto de dinheiro eu quero ganhar, quanto eu ganho, quanto eu preciso ganhar no dia e quanto eu preciso ganhar no mês. Para eu chegar nessa meta, como eu tenho que operar, né? Quantos pontos eu tenho que buscar por cada trade, quantos pontos eu aceito perder. Tudo isso em volta é a estratégia, é a parte do longo prazo, é a parte de você pensar realmente o que você quer do mercado. E talvez a parte mais importante, embora pareça ser diferente, né? O iniciante, quando olha para o mercado, pensa que você ler bem o mercado, ler bem o gráfico, acertar se vai subir ou se vai cair, é a parte mais importante. Mas quando você começa a operar e começa a trabalhar com emoção, você precisa ter uma estratégia muito bem definida para poder fazer movimentos táticos, né? Pensando sempre no longo prazo, pensando sempre aonde você quer chegar. E a estratégia que eu mais uso, a mais legal, seria a estratégia do 3 para 1. Né? É como se eu pudesse jogar uma moeda no cara ou coroa, e quando eu ganho, eu ganhar 3 vezes do que quando eu perco. Isso te dá um conforto operacional muito grande, além do que você sabendo exatamente o que você quer em cada trade, te dá um conforto psicológico, né, também. Depois a gente vai entrar mais a fundo nisso. Bom, a estratégia 3 para 1, então, pode ser adotada nos 3 principais ativos que a gente tem no Brasil para operar. Nesse caso, o índice, o dólar e o mercado à vista, os papéis, né? E o que se trata isso? Bom, no índice, a gente pode trabalhar, por exemplo, com um stop de 100 pontos, procurar 300 pontos. Essa é uma estratégia que eu venho adotando aí já faz um ano, para quem me segue aí sabe. Eu procuro entradas no mercado para procurar stop de 100 pontos e buscar 300 pontos. Quais são os confortos que eu tenho nisso? O primeiro conforto é que justamente sempre que eu acerto um trade, eu tenho direito a errar 3 stops para continuar no 0 a 0. Isso é um conforto absoluto. Outra coisa importante, eu não tenho muito aquela decisão, o mercado começa a ir a meu favor, será que eu sigo a tendência e vou até o fim? Ou será que eu zero antes? Que é aquela coisa que sempre dá errado, né? Quando a gente zera antes, o mercado continua e segue na tendência. Quando a gente espera a tendência, o mercado para no meio do caminho e volta a cair. Quando a gente está consistentemente procurando um 3 para 1, a gente tende a acertar e tirar esse peso psicológico do mercado. Então, seria exatamente no índice buscar 100 pontos de stop para 300 de ganho, às vezes 60 pontos de stop para 180 de ganho, ou de repente se eu achar um trade maior, eu aceito perder 200 pontos no stop, mas eu procuro 600 de ganho. E vou sempre calcular qual é o meu tamanho pelo stop que eu estou disposto a tomar. Eu quero sempre perder entre 1% e 2% do meu bankroll em cada aposta. Isso pode passar para o dólar. O dólar, ano passado, eu estava trabalhando com 3 pontos de stop para buscar 9 pontos de ganho, 9 a 10 pontos às vezes. E o dólar ganhou uma volatilidade tão grande esse ano que eu revi essa estratégia e eu estou hoje operando 5 pontos de stop para buscar 15 pontos no dólar. Então eu tenho o conforto, primeiro, de sempre acertar 3 vezes o meu stop, e mais do que isso, eu tenho a consistência de não ficar decidindo no meio do caminho se eu vou ficar mais no trade ou se eu vou sair no meio do caminho. Eu sei exatamente o que eu quero buscar. E no mercado à vista, e aí varia muito de preço de papel para papel, um papel que custa aí entre 20 e 30 reais, é interessante você botar às vezes 10 centavos de stop para ganhar 30 centavos, mas às vezes um papel que custa 5 reais, isso é muito, então você às vezes adapta aí para uns 5 centavos de stop para ganhar 15 centavos, enfim. Mas é interessante, até olhando, dependendo do time frame, né, do tempo gráfico que você está olhando, dependendo de qual é o padrão que você encontrou, você definir
quantos pontos você acha que aquele trade vai dar e com isso saber com o seu stop. E se você sempre encarar o 3-1, você tem tudo para ser vencedor no longo prazo. E mais do que isso, ainda acho uma outra parte do 3-1 muito importante, né? Por exemplo, eu gosto de trabalhar o seguinte, se eu operar e acertar 3 trades seguidos, né? Vamos fazer um exemplo no índice futuro. Então é 100 pontos de stop, 300 pontos de ganho. Eu acertei 3 trades seguidos, eu ganhei 900 pontos no dia. Eu considero que essa minha meta do dia de ganho tá feita. Não está feita nem pelo número de pontos, está feita porque eu acertei 3 vezes sem errar e eu posso parar. Poderia continuar, eu acho que no ganho a gente pode continuar, mas e se a gente operar 3 vezes e errar as 3? E errar 300 pontos, né? Então 100, eu errei 300 pontos. Eu acho muito interessante, aí eu acho muito legal que você pare de operar. E você sabe que o mercado amanhã abre de novo, tem todo dia. Então, se você tiver essa meta também, né, de buscar, se você acertar 3 vezes, ser sua meta de ganho, se você errar 3 vezes, você ser sua meta de perda, mais uma consistência para você ser vencedor. Então, você está aplicando o 3-1 em cada trade e está aplicando o 3-1 também em número de acerto e número de erros. Isso, matematicamente, vai te dar uma vantagem estatística enorme para ser vencedor no longo prazo. De novo, isso pode ser adaptável para o dólar, isso pode ser adaptável para o à vista. E, na minha opinião, o mais importante dessa segunda estratégia 3-1, né, a estratégia de número de vitórias, é que se você acertar 3 vezes, se deu o direito de fazer mais um trade, não tem problema nenhum. Mas se errar 3 vezes, pare. Eu acho que na perda a gente tem que ter mais disciplina, a gente tem que ter mais consistência, porque o mais difícil é gerenciar a perda, né? O ganho é sempre mais fácil. Bom, então agora vamos falar sobre tática, tá? Tática, no meu ponto de vista, na verdade, tática poderia ser outras coisas, né? Eu acho que existem traders que operam e até ganham dinheiro usando, por exemplo, a leitura de book como tática. Ele vai tomar a decisão de comprar ou vender lendo o book. Tem gente que faz até, enfim, talvez no day trade seja muito difícil, mas no swing tem gente que tem a tática, as notícias, até o balanço das empresas, enfim. Você pode usar qualquer coisa de tática. No meu caso, é análise gráfica, análise técnica. E então, a tática é a ferramenta utilizada pelo trader para definir suas entradas e saídas. E no meu caso, a gente tem poucas entradas, embora essas entradas definam todo o mercado, né? E a gente vai ver agora, daqui a pouco no gráfico, tudo isso que eu estou falando. Então eu opero principalmente início de onda 3, rompimentos, fortes tendências, e quando a gente tem fortes tendências, eu gosto de operar um pouco contra essa tendência, ou seja, eu compro a favor de uma tendência de alta, mas eu faço o que eu chamo de caiu, comprou. Quem me conhece já deve ter escutado falar sobre essa expressão, que, ou seja, é operar a tendência de alta nas realizações, né? Buscar compra nas realizações dentro de uma tendência de alta. E o que eu chamo de levantou, cortou, que eu chamo, brinco falando que é jogo de vôlei, que é quando a tendência é de queda, eu busco os repiques para entrar vendido. Então eu espero o mercado subir um pouquinho para entrar vendido. E quando o mercado está em consolidação, talvez o pior mercado de ganhar dinheiro, né? O mercado é muito melhor na tendência, a gente tem a operação pelo risco. A operação pelo risco eu entro simplesmente porque eu identifico que o meu stop está muito curto e com isso eu posso identificar, por exemplo, que eu ganho 3 vezes se o mercado for a meu favor. Bom, então vamos aos gráficos e vamos definir aqui essas estratégias. Bom, é interessante, eu estou aqui com o gráfico de dólar do dia de hoje, tá? Essa palestra é perene, ela serve para qualquer tempo, mas eu trouxe um mercado de hoje que a gente operou, por exemplo, uma onda 3 aqui, né? O mercado aqui fez meio que um ombro, cabeça a ombro, né? E todo esse sistema é feito para criar a onda 3. Então, o primeiro, e talvez uma das mais bacanas entradas que eu tenho, é quando a gente faz aí uma onda 1, o repique faz em onda 2, e aí eu percebo, e aí tanto as linhas do Ficube, né, que são essas linhas de resistência aparecendo aqui que me dão os leques, esse aqui é um leque de venda, um leque 72 de queda, quanto o meu indicador de força, que quando está abaixo da banda, né, me diz que é venda, eu me fez o quê? Vender aqui. Então esse foi um trade que a gente fez ao vivo hoje, mais cedo, antes de eu gravar essa palestra, e aí eu usei a minha tática para entrar nesse momento vendido e a minha estratégia. Qual era a minha estratégia? O topo do dólar estava no 60, então meu stop era 60,5. Então eu esperei o mercado bater 55 para ter 5 pontos de stop e procurei o quê? Um trade que me desse 15 pontos, 3-1. Então esse movimento de 15 pontos, quando o dólar veio desse 55 até o 40, foi um trade positivo, de 15 pontos, que eu acertei 3 vezes o valor do meu stop nesse caso aqui. Esse foi
um início de onda 3, tá? Para definir uma das estratégias. E uma outra estratégia é, bom, a tendência já está de queda clara. Então o que eu vou fazer? Levantou, cortou. Vou procurar o repique para vender. E aí o Ficube também me dá essas linhas vermelhas, que são muito legais, né? Quem me conhece aí já deve ter visto eu operar. E aí quando bate nessa linha vermelha, eu vou vender, né? Na linha vermelha, procurando ganhar também 3-1, né? Dependendo do tempo gráfico que eu tiver. Eu vou botar 5 pontos de stop para ganhar 15 pontos, 3 pontos de stop para ganhar 9 pontos. Isso eu vou ler com outras coisas. Essas já são dois estilos, né? Uma, início de tendência, a outra, quando a tendência já está estabelecida, né? Vamos botar esse gráfico aqui para o presente, né? O dólar está rolando aqui e a gente vai ver aqui o contrário daquela tendência de baixa, aqui como uma tendência de alta. O mercado aqui fez um ombro, cabeça, ombro invertido. E aqui a gente teve o início de onda 3. Então, tudo que a gente teve lá, né? Ou seja, o santo está acima da banda verde, mandando eu comprar. O mercado me deu aqui uma entrada nesse segundo ombro, que eu poderia comprar aqui no 0,8, meu stop seria lá embaixo no 3. Eu tinha 5 pontos de stop, tento buscar 15 pontos de movimento. E o mercado foi a meu favor e me deu 15 pontos. A partir do momento que me deu 15 pontos, eu posso começar, por exemplo, a comprar a linha verde. Aqui, por exemplo, ele testou a linha verde, eu poderia fazer um caiu, comprou aqui, comprar com 3 a 5 pontos de stop e procurar. Se eu tiver com 3 pontos de stop, eu procuro 9. Se eu tiver com 5 pontos de stop, eu procuro 15. Então o mercado voltou a subir, né? E sempre que ele volta a subir, ele define meu stop, né? Por exemplo, aqui, meu stop estaria aqui. E o dólar tá rolando, né? Então, teoricamente, eu já tive um trade que foi o início de onda 3, talvez um dos trades que eu mais gosto. Então, eu dei um exemplo de início de onda 3 de baixa e tô dando um exemplo de início de onda 3 de alta. E aqui eu tive um compra de caiu, comprou. Comprei na linha verde, botei meu stop e o mercado tá voltando a estar a meu favor. E depois que ele volta a estar a meu favor, vence um topo, etc., eu já sei que meu stop é exatamente nessa linha, né? Então, nesse caso aqui, só para dar um exemplo, meu stop ficou em 23. 23,5 é a mínima, 23 é meu stop. E a entrada da linha verde era no 25. Então eu acabei ficando aqui com 2 pontos de risco nesse trade. E aí a gente vai ter que ver aqui se ele vai conseguir me dar o 3-1. Bom, então eu tentei mostrar para vocês todas as estratégias que eu uso no dia a dia, na Clear, para estar tomando as decisões táticas e tentar mostrar também qual é a importância da estratégia, né? Como a parte estratégica é talvez a que mais dê dinheiro. Como vocês viram, eu só no ativo dólar consegui mostrar um início de onda 3 de queda e a venda no levantou, cortou, e um início de onda 3 de alta, que poderia até ser operado no rompimento também, dos ombro, cabeça a ombro, tanto de queda no primeiro momento quanto de alta no segundo momento, e depois que começa a subir, sempre que realiza para a linha verde, a gente faz o caiu, comprou. Então são duas táticas consistentes que a gente usa no dia a dia, tá? E consegui mostrar tanto de compra quanto de venda a maioria das técnicas que a gente usa para entrar no trade, né, para a parte tática do trade. Bom, para finalizar, eu queria deixar claro que as pessoas se diferem, né? Nós temos aí estilos diferentes operacionais e estilos psicológicos diferentes, né? Então, é claro que a gente pode ter, como a gente pode ver aqui, estilos como, por exemplo, o day trader, né, que é o cara que faz trades como a gente faz. Aliás, na Clear hoje, eu sou muito mais um day trader do que um scalper. Agora, tem gente que faz o chamado scalper trade. O que é isso? São trades mais curtos ainda, né? São trades de 2 pontos no dólar, 3 pontos no dólar, 50 pontos no índice, 60 pontos no índice, né? Então, tem um pessoal que gosta, às vezes faz o day trade, mas fazem saídas parciais, de 50 a 60 pontos. Muitas pessoas não conseguem ficar olhando para o mercado, né, esperando esse trade se desenvolver. Elas têm a tendência em entrar e sair muito mais rápido, né? Isso é o que eu chamo a diferença entre o day trader e o scalper trader. Eu não posso dizer que nada é errado ou certo, mas para ganhar dinheiro a gente precisa ter estratégia, principalmente meta, e saber o que a gente quer do mercado. Seja a gente operando day trade, se a gente operando scalper trade, se a gente misturando os dois. Fazendo um day trade, mas fazendo saídas parciais no scalper e por aí vai, né? E aí me lembra até estilos operacionais, os estilos operacionais que a gente tem no mercado financeiro no day trade, me lembra até estilos de jogadores de pôquer, né? Eu que já estudei bastante sobre pôquer e que é um jogo da mente, mas que acaba dependendo um pouco da sorte também no curto prazo, né? Que você também precisa ter estratégia e tática e por aí vai. E a gente chama lá, né, que é o tight. O tight é aquele cara que espera a mão vir, né? Espera a carta, fica lá e só joga com as e as, com rei.
Esse é um jogador de poker característico e você pode ficar assim no mercado financeiro, você pode ficar lá esperando para sempre entrar numa oportunidade realmente muito clara, muito fácil, né? Enquanto outros são tight aggressive, eles esperam carta, tentam entrar na melhor oportunidade, mas costumam entrar com vontade, com força e entram um pouco mais no mercado. E também tem o cara que joga poker chamado loose. Esse já é um cara que joga posição, joga com qualquer carta, ele arma armadilhas para de repente fazer um blefe na pessoa, então ele entra muito na mão no poker, né? E com isso até faz com que esconda que tem jogo, né? Então as pessoas nunca sabem se ele está armando um blefe ou se ele realmente tem jogo, que é também o loose aggressive. Então eu acho que assim como tem vários estilos de jogadores de poker, também tem vários estilos de operadores de mercado, né? Eu costumo fazer essa associação, até já estudei bastante poker, né? Quem me conhece já deve até saber. Tem vários estilos operacionais, então pessoas que esperam realmente aquele momento do mercado para entrar, outras entram e saem, ficam testando o mercado, né? E não que seja nada errado ou certo, né? A grande mensagem que eu queria passar aqui é que a parte estratégica é a mais importante e a parte estratégica firme tem tudo a ver com psicologia, tem tudo a ver com disciplina. Se você deixar o mercado decidir por você, você vai ficar naquela sempre trazendo a decisão psicológica e a mente humana ela é muito contrária ao ganhar dinheiro no mercado financeiro, ou seja, quando a gente está ganhando, a gente fica ansioso de botar aquele ganho no bolso o mais rápido possível, quando a gente está perdendo, a gente costuma ficar mais corajoso e ganha dinheiro quem faz o contrário. Quem quando está ganhando sim fica mais corajoso e quando está perdendo sabe sair perdendo toda hora, tenta perder o mínimo possível sem se incomodar. Então a psicologia, a disciplina do mercado é muito importante e para mim isso tem um nome dentro da minha apresentação, que é a estratégia. Uma estratégia firme faz com que eu tenha um psicológico firme, que eu tenha muita disciplina. Como eu disse, quando eu compro o índice, que eu sei que meu stop é 100 pontos para ganhar 300, me dá 300 e eu saio, o índice pode subir mais 500 pontos na minha cara, que eu sei que eu segui minha estratégia. Eu sei que eu fiz o correto, né? É diferente se eu comprar o índice porque eu acho que vai subir, puramente por tática, porque o gráfico está dizendo que é compra, aí ele começa a subir, eu falo, pum, será que eu saio, será que eu não saio? Será que eu fico ou será que eu não fico? E aí não tem jeito, é lei de Murphy. Quando você sair, o mercado vai continuar andando e você vai sair muito barato. Quando você ficar, o mercado não vai andar, não vai desenvolver, vai começar a cair, você fala, puta, devia ter saído. Né? Então, o domínio psicológico do trade é a parte mais difícil e ter uma estratégia firme é a parte mais importante. E aí vem a parte mais legal, eu hoje usando o Ficube, cada dia me surpreendo mais com o poder dessa ferramenta, a gente realmente lê, adivinha tudo, os exemplos que eu mostrei foram de hoje, né? Eu estou aqui hoje no meio do dia gravando essa palestra e foram exemplos que a gente operou hoje de manhã, inclusive a parte final de alta, ela foi criada durante a minha gravação da palestra, né? Ela acabou de aparecer, então a leitura do gráfico é muito importante. Se fosse só tática, se fosse só ler gráfico, eu já estava milionário, não estaria nem fazendo essa palestra. O mais difícil é a parte estratégica, é a parte disciplinar, é a parte psicológica. E então, estratégia é tudo nisso daqui. Tática é a parte muito importante, mas estratégia é o que realmente dá dinheiro. Então, para finalizar, eu queria convidar vocês aí para a sala do trader, né? A gente tem na Clear, www.clear.com.br, uma sala onde está eu, Bo Williams e Rafael Figueiredo, Team Clear, né? Também conhecido como Team Clear, lendo o gráfico, né? Mostrando as táticas e mostrando as táticas de como é que está o mercado, onde é compra, onde é venda. E lá eu tento não só ler o que eu acho da parte tática, não só ler se acha que vai para subir, se acha que vai cair, se acha que tem uma oportunidade em Petrobras, em Vale, no dólar ou no índice, mas eu particularmente tento manter meus calls sempre dentro da minha estratégia de 3 para 1. Tá? Então eu sempre uso, a maioria das vezes eu uso 5 pontos de stop no dólar para ganhar 15, no índice 100 pontos de stop para ganhar 300, mas aí, por exemplo, nesse momento o índice está caindo, perdendo preço, ficando mais difícil, mais apertado, eu de repente posso diminuir minha estratégia e botar 60 pontos de stop para ganhar 180 pontos. Assim como no dólar eu usava 3 para 9 ano passado e o dólar está subindo com muita volatilidade, muito bom de operar, dando muito dinheiro, e eu aumentei essa minha estratégia para 5 pontos para 15. E aí cabe ao trader do outro lado da sala controlar suas emoções, operar disciplinadamente, saber parar quando erra 3 vezes, né? Saber pensar que já fez o dia quando acerta 3 vezes, por exemplo, né? Cabe você do outro lado fazer isso, só que fica muito mais fácil
para você ganhar dinheiro se você vier participar. Então, convido a todos a estar entrando na Clear. A gente está, inclusive, aberto para visitante, não sei quanto tempo, mas, por enquanto, aberto a visitante, para estar operando conosco e tentando criar essa renda extra, né? De novo, não é porcentagem que a gente vai querer no day trade, porque com a alavancagem que você tem, você poderia ganhar 100% no dia, se quisesse, né? Então, acho que não dá para pensar em porcentagem. E sim, tentar arrumar uma renda e, quem sabe, viver disso. Esse é o grande sonho do trader, não ter chefe, né? E poder operar de qualquer lugar. Bom, é isso daí. Espero que vocês tenham gostado da apresentação e espero todos vocês aí na sala do trader. Um grande abraço e até um possível encontro aí no futuro. Obrigado.